Olá, pessoal. Então, eu sou a Priscila Dietz, psicóloga. Estamos aqui para refletir sobre mais um tema, sobre a psicologia humana, sobre os processos internos psíquicos, uma psicologia mais profunda, uma psicologia analítica, né? Então, assim, a psicologia, gente, é um estudo sistemático, é um estudo científico do comportamento humano, das emoções, dos pensamentos e dos processos mentais, dos processos psíquicos. Sempre considerando que cada pessoa é única, né? Cada um de nós teve uma formação diferente, né, da nossa estrutura familiar, cultural, histórica, do contexto afetivo, social do que a gente estava inserido. Então, a psicologia se propõe a não trabalhar com achismo. Então, quando eu trago aqui algumas reflexões, não é o que eu acho, né, mas também baseado em teorias da psicologia humana, em métodos clínicos, pesquisas que são validadas. Então, por isso que a psicologia é essa área que acaba falando e pensando num olhar psicológico para vários temas do comportamento humano, do funcionamento das emoções, do pensamento, das funções psíquicas, da tomada de decisão, das perdas, dos traumas, dos desejos, mas sempre buscando trazer um olhar científico, assim, um olhar científico no sentido mais técnico da palavra, né? A psicologia se propõe a estudar de forma profunda e técnica o comportamento humano, e não só o que a pessoa acha, né? Não é uma opinião. Então, é baseado em todo um. Por isso que é uma graduação de 5 anos, né, gente? Assim, a psicologia não é uma graduação simples, assim, é bem complexo e bem profundo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as relações humanas com objetos, bonecas, bonecos, bebês reborn, por exemplo, tá bem atual esse tema, criações artificiais, avatares. Então, tá tudo dentro desse pacote do comportamento humano, né, que se identifica, né, com esses objetos, né? O Winnicott, por exemplo, fala de objetos transicionais, né? E a gente vai falar um pouquinho mais, trazendo essa reflexão mais ampla. Então, vários filmes abordam esse tema, e é um excelente, né, excelente objeto para análise sob a ótica da psicologia e também da psiquiatria. Porém, a relação dos seres humanos com bonecos é milenar, né? Então a gente vai ver que os bonecos, né, essas figuras antropomórficas, essas criações, né, que representam o próprio ser humano, são muito mais antigos na história da humanidade. Então eles representam o espelho da alma, são portadores do inconsciente, é a extensão dos nossos desejos mais profundos, o boneco, né, ou a boneca. Como o desejo de amar e ser amado, de trocar emoções, trocar como é essa força impulsiva, né, de amar algo. Também representa esses impulsos inconscientes de querer controlar o outro, de proteger, de cuidar, de se reconectar com partes perdidas da nossa própria, do nosso próprio si mesmo. Então, na perspectiva junguiana, todo boneco é um símbolo vivo do inconsciente projetado. Então, a maneira como a gente interage com essas figuras vai revelar, né, processos muito profundos, né, como cada um vai se relacionar com esses, ou o boneco, ou o bebê reborn, ou até um objeto que para você é um objeto valioso, figuras que você, bonequinhos, né, hoje é muito comum, bonequinhos de todos os tipos, né, colecionadores de, de personagens, objetos que você cria, né, em jogos virtuais, avatares que você cria, tudo isso é muito um material muito rico e simbólico de você analisar a psicologia da pessoa. Então, se você atende adolescentes, por exemplo, eles criam bonecos, ou criam avatares, ou criam personagens dentro dos jogos. Cada elemento que aquele adolescente coloca, ou o adulto também que joga, tem uma simbologia psicológica. Por que você escolheu essa roupa? Por que você escolheu essa cor? Por que você escolheu esse cabelo? E geralmente o boneco que é criado é completamente diferente. E aí, gente, é um tema muito extenso, a gente vai tentar, não tem como esgotar, né? Um tema rico e super simbólico. Então essas relações
simbólicas, elas vão acontecendo também e vão levando, muitas vezes, a gente percebe para caminhos terapêuticos, né? A relação com o boneco acaba sendo algo também terapêutico e de autoconhecimento. Então, pensando nessas narrativas com relação a bonecos, a primeira narrativa que me vem é o Pinóquio, né? Essa versão super antiga, uma das mais antigas, né, que é o Conto de Fadas do Pinóquio, é de 1883, baseada na obra de Collodi, né? Então é um boneco de madeira que deseja se tornar um menino de verdade, né? Abarca esse tema da individuação, da busca pela alma, da relação com o Criador, que é o Gepeto, né? Então o Gepeto projeta, né, toda aquela inocência, todo aquele desejo da infância, ele projeta no boneco que ele cria de madeira, né? A relação com o filho, o Gepeto projeta a relação pai-filho no boneco também. Então ele vivencia a relação paterna através daquele boneco. Um outro filme que fala sobre essa relação é o Inteligência Artificial, AI, do Steven Spielberg, que é um robô criança programado para amar, mas ele busca o quê? Ele busca a mãe. Ele busca a relação materna. Ele sonha em ser um menino real para a mãe amar ele. Então toda a simbologia aí do amor incondicional, a criança perdida, a criança que busca a mãe, muito rico também de simbolismos. Outro filme que é A Garota Ideal, que é aquele filme, né, que o personagem principal ele compra uma boneca para colocar no lugar da namorada. Aquele jovem extremamente introvertido que a mãe faleceu no parto dele, né? Ele não conseguiu elaborar o luto da mãe e ele vai elaborar o luto através dessa boneca que ele coloca no lugar da namorada. Gente, é um filme muito sensível, muito profundo. Fala do objeto transicional, da elaboração do luto, da projeção da ânima dele nessa boneca, e só depois, já dando spoiler, só depois que ele faz todo o processo de elaboração com essa boneca, ele consegue realmente começar um relacionamento com uma pessoa real. Então esse é o Garoto Ideal. Um outro filme é o Ela, Her. Ela já é aquele filme que fala da relação com a inteligência artificial. Um homem solitário que se apaixona pela inteligência artificial, por um sistema operacional, né, que tem uma personalidade ali, como tem a Alexa hoje. Lá no filme se chamava Samantha. E esse filme é de 2013, né, o Ela. Então a projeção da ânima, esse amor idealizado, né, o desejo de ser compreendido, mesmo que seja por uma inteligência artificial, né. E tem um outro filme também bem legal de 2021, gente, que é O Homem Ideal, né, é um filme alemão, e é uma cientista que acaba sendo selecionada para experimentar uma nova tecnologia, que é um robô humanoide que é construído, programado para ser o parceiro ideal. Então é o homem ideal, então também fala dessa questão da projeção, né, a projeção das nossas sombras no relacionamento, projeção da ânima, do ânimos, a ética, né, questão da ética nos relacionamentos, muito bacana também. Então pensando em aprofundando um pouco mais esse tema, né, pensando na história da relação humana com bonecos. Então a gente percebe que desde a criação, né, o mito da criação, por exemplo, o Adão, ele veio do barro, né, um boneco de barro. A mitologias da Suméria, mitologia judaico-cristã, mitologias africanas, indígenas, frequentemente falam desses deuses ou ancestrais criando, que os deuses vão criando os seres humanos a partir da terra, que é a simbologia do boneco, né? A gente vê os bonecos de voodoo, né? Voodoo, que é uma cultura também muito antiga, ancestral, africana, essa magia simbólica e a projeção, que é esse desejo de controlar o outro através de um boneco. Então eu crio um boneco do outro, né? Então, por milênios teve a prática dos voodoos, tanto na África quanto na China também. A gente percebe que teve muito uso de voodoos, né, na cultura haitiana, africana, chinesa. Os bonecos eram usados para influenciar pessoas à distância, por meio de magia, né, por meio de... o que acontece com o boneco vai acontecer com essa pessoa. Então eu vou, né,
é o desejo de controlar o outro e até de projetar uma raiva, um mal, né? Então, a personificação, muitas vezes, de desejos, né, sombrios reprimidos ali. Então, representa, muitas vezes, psicologicamente, vai representar no objeto interno o desejo de punir o outro, de controlar, de influenciar, né? Essa fantasia do controle se manifesta através do boneco. Também pode simbolizar essa transferência inconsciente de poder, né? Eu posso em relação ao outro, eu domino o outro, né? Um deslocamento das angústias, das mágoas, né? Colocar para fora aquilo que eu não consigo colocar no real, eu coloco no simbólico ali do boneco. Frustração, por exemplo, pensando nos bebês reborns, né? Frustração de ser mãe, a frustração de não ter um parceiro, né? Ou não poder ser, ou não querer se relacionar. Então, gente, não é necessariamente uma patologia psiquiátrica, né? Tem toda uma questão psicológica em volta, porque hoje a gente tem uma tendência a patologizar tudo. Mas tem que entender na subjetividade, isso é o papel da psicologia. Né? Por isso que existe a psicologia, que é diferente, extremamente diferente da psiquiatria. Caminham juntas, mas a psicologia é que vai se aprofundar e entender qual é a subjetividade ali individual, como que aquela não é igual, se você reunir um grupo de pessoas, cada uma vai ter uma subjetividade, vai lidar de forma diferente com aquele bebê, né? E por que ela escolheu lidar, por que ela lida, quais são os afetos projetados, enfim, uma série de detalhes que só pertence a cada um, dentro da sua individualidade psíquica, da sua estrutura psíquica individual, da formação da história pessoal, familiar, emocional, relacional. Então, a exemplo do próprio filme, né, A Garota Ideal, você vê que o amigo dele, ele compra uma boneca por indicação do amigo do trabalho, que o amigo queria usar como a maioria das pessoas usam a boneca, como objeto sexual. E ele não. Ele já comprou a boneca com outra intenção, uma intenção afetiva. Ele não usou em nenhum momento a boneca, que é uma boneca para uso sexual, ele não usou como objeto sexual. Ele usou a boneca, então é muito interessante A Garota Ideal, gente. Ele usou a boneca para uma elaboração emocional. E aí ele acaba tendo toda uma condução da psicóloga, né, a médica, que também era psicóloga, que acompanha ele e vai ajudando ele nessa elaboração. Ele tinha uma aversão ao toque, um bloqueio afetivo muito profundo. Ele não conseguia se relacionar, porque ele cristalizou aquele trauma da perda da mãe na hora do parto. Ele não teve afeto, não conseguiu desenvolver afetos. Então ele não conseguia nem até sentir o toque de uma pessoa causava dor nele. Então ele teve que elaborar, né, esse trauma para conseguir começar a voltar a se relacionar com outro ser humano. Um outro exemplo é na alquimia, né? Continuando essa fantasia do controle do boneco, tem os homúnculos. Que na alquimia medieval, o homúnculo era o homem artificial, entre aspas, que era criado em laboratório, frequentemente ligado à ideia de criar uma vida. Não, eu vou criar uma vida em laboratório. Né? Os antigos alquimistas faziam esses experimentos, né, como eu vou ter né, como se fosse algo divino, né, de tentar criar a vida em laboratório. Também era essa fantasia de ser Deus, né, de dominar a vida, de controlar a vida, era a tentativa do homúnculo, né? E aí o significado psicológico seria os alquimistas, né, as pessoas que entram nesse complexo do Criador, eu vou criar a vida. O desejo humano de controlar a natureza e o destino, de criar a sua imagem e semelhança. Eu acho que aí foi a origem também de todos os estudos ligados, né, à fertilização humana, né, o estudo do DNA, enfim, né, da reprodução, da clonagem humana. Mas ainda assim, gente, a vida, o dom da vida ainda é um mistério, mesmo para a medicina moderna, ligada à fertilização, ligada à reprodução humana. A medicina da reprodução humana ainda é um mistério, né, a vida. Porque apesar da gente conseguir reproduzir, ninguém garante que aquele
aquele embrião que foi gerado em laboratório, por exemplo, que foi fertilizado em laboratório, ninguém garante que ele vai sobreviver. A sobrevivência depende de algo que está fora do controle humano. É um símbolo do inflacionamento do ego, por exemplo, né? Quando o ego tenta assumir o lugar do self na visão junguiana, tenta assumir esse lugar de Deus. Eu controlo a vida, né? Esse é a grande fantasia, muitas vezes, né? Pensando socialmente, né? A fantasia da medicina, de querer controlar a vida. Também pode ser lido como uma tentativa de reconstrução daquele eu ferido, né? Você tenta criar um novo ser através do boneco. O que eu não consigo ser na minha vida pessoal, eu projeto nessas figuras, né? Às vezes dentro de um jogo, de um game, né? De uma Second Life, né? Digitalmente falando. E aí eu não consigo elaborar os meus complexos na vida real e aí eu vou viver através, né, dessa fantasia. E aí pensando nos bebês reborn, né, também está muito ligado à cura emocional, né, e aos objetos transicionais. Então os bebês reborn, para quem não sabe, são bebês, você pode digitar aí no Google, são bebês extremamente realistas que tentam imitar um bebê humano. E aí muitas pessoas acabam usando esses bebês para enfrentar lutos também, né, de abortos, de perdas. Pessoas idosas acabam usando também, não só esses bebês reborn, mas já há muitos anos, né, pessoas que estão no estágio avançado, por exemplo, de demência, né, de Alzheimer. Muitas pessoas idosas acabam tendo a necessidade de ter um objeto de afeto, como uma boneca, por exemplo, que utiliza aquela boneca como troca de afeto, como, não, eu preciso cuidar, tem alguém que depende de mim, tem alguém que quer que eu cuide, né? Então aí a pessoa fica nesse papel de encontrar um sentido para a vida através do boneco. Amar e ser amado através de um boneco. Ela tem um objeto para destinar um afeto. E aí isso traz um sentido ainda para a existência. Então, por isso que funciona como objeto transicional, como diz o Winnicott. Na infância, a criança usa o tempo inteiro objetos transicionais, né? Então, quando ela tem aquele paninho, ela tem o ursinho de pelúcia, ela tem o carrinho que ela gosta, ela tem, enfim, são milhares de tipos de objetos que vão sendo trocados ao longo da vida. Então, na infância você tem um conjunto de objetos transicionais, depois na adolescência são outros objetos transicionais, né? E esses objetos também vão se transformando em relações. Então, dependendo se como essa transição é feita, você vai projetando também nos relacionamentos. Então, você continua amadurecendo essas relações objetais, né? E aí vai servindo como toda essa compensação simbólica em relação às perdas, né? Representa também uma tentativa inconsciente de preservar um vínculo, né? Quando essas pessoas que criam relação com esses objetos, com esses bonecos. E aí falando um pouco mais da parte mais digital, né? A parte mais moderna, então a gente tem os games, os androids, a inteligência artificial. Então a gente vê que esses robôs humanoides, né, assistentes de personalidade, continua sendo, gente, de maneira diferente, mas continua sendo ainda, né, essa característica humana que é um desejo de projetar as suas fantasias num outro. Também acaba sendo um desejo quando eu crio uma namorada virtual ou uma boneca, uma namorada em forma de boneca, uma namorada em forma de... Agora tem, né, aplicativos para você... Cria a sua boneca, cria a sua namorada com inteligência artificial, por exemplo, ou seu namorado. Então isso tudo ainda é uma projeção daquele medo de se relacionar. Um medo mais profundo, um medo de ter que lidar com um outro que é autônomo, né? Um outro que tem vontade própria, um outro que eu não controlo, um outro que eu posso me surpreender e frustrar as minhas expectativas. Ainda é essa inabilidade relacional, né? Quando eu escolho não me relacionar e me relacionar com uma figura
uma figura fantasiosa. Não tem conflito, né? Um bebê que não é real não tem conflito, não chora, não suja, não precisa comer. Um bebê não me frustra como uma criança real. O bebê não responde, a boneca não responde. Então, revela um conflito entre o desejo de autonomia do ego e a necessidade do espelho simbólico do outro. E aí eu vou construindo essa identidade, né? Falando um pouquinho mais do filme, né, da Garota Ideal, que é um dos filmes assim que eu assisti recentemente, traz toda essa carga, né, emocional, do sofrimento psíquico dele, que justamente acaba desencadeando quando a cunhada dele engravida, né? Então olha toda essa simbologia de quando ele aciona um complexo que estava ali armazenado, quando ele vê a cunhada dele grávida e ele revive, né, esse trauma de ter a mãe morta durante o parto dele. Então, ele não consegue lidar com isso, isso extrapola. E aí ele acaba. Também ele tem a pressão social, ou seja, a pressão da família dele ter uma namorada. E aí ele vai e projeta, né, esse desejo, ele projeta essa frustração, ele projeta nessa boneca. Né? Só que a cunhada, né, quando ele recebe a boneca, a cunhada, que é mais sensível do que o irmão dele, ela aceita aquilo, ela entende na hora, porque ela é professora, né, pedagoga, então ela entende ali na hora que, peraí, não. E aí ele apresenta como uma pessoa real mesmo, assim, para a família, e ela fala, não, vamos levar na doutora, porque eu acho que ela, né, ela andou de avião, e ele fala que ela é brasileira, né, a boneca é brasileira, e ela fala, então ela veio de muito longe, né, vamos levar ela para a doutora analisar, só que a doutora já é a médica da família, que também é psicóloga, e aí começa todo um processo terapêutico, de forma muito amorosa dessa profissional, né, de forma uma conduta muito ética. E aí, pensando numa análise mais psiquiátrica, esse personagem parece ali que ele acaba. A gente pode sugerir, né, um transtorno de personalidade de esquiva, né, que ele tem essa evitação social, evitamento social intenso, evita o contato, uma hipersensibilidade à rejeição, medo de ser rejeitado, porque ele foi rejeitado desde o nascimento. É um episódio, né? Ele tá criando realmente um episódio psicótico leve, delirante, né? Porque ele acredita na sua crença que realmente aquela boneca é um ser vivo, né? Ele é um delírio ali encapsulado, mas não causa danos, né, gente? Tem que ver muito isso, assim. Que tipo de danos esse delírio está causando? Porque o comportamento dele não compromete, ele continua trabalhando, ele continua se alimentando bem, ele continua se cuidando, então não compromete a funcionalidade dele, né? Ele continua a vida normal. Então, acho que é importante trazer um pouco aqui nessa reflexão a diferença entre delírio, alucinação e delusão, porque o filme traz isso também, o A Garota Ideal. Então, o delírio é importante não confundir com o sentido popular, porque assim, o delírio ele é um estado de confusão aguda, né? Então a pessoa acaba tendo uma redução de consciência em relação ao ambiente, altera as funções cognitivas de memória, linguagem, percepção. O seu início é rápido, assim. E aí muitas vezes acontece em idosos, por exemplo, que tem alguma questão de infecção urinária, uma intoxicação, algum tipo de que acaba desencadeando, né, esse estado mental alterado do delírio. Às vezes até tem assim, pensando na parte neurológica, aí tem que ter uma avaliação do neuro, né, gente, porque pode ser até uma questão neurológica, né, e não necessariamente um transtorno psiquiátrico, pode ser algo temporário. Então a diferença entre delírio e delirium, né, na psicologia, o delírio, na prática clínica, é uma falsa crença fixa e inflexível, que resiste a qualquer evidência. Então não adianta mostrar para a pessoa, né? Ela tá ali realmente, ela cria uma falsa crença da realidade.
Então, a origem psíquica, o delírio, geralmente é a expressão dos conflitos internos, é um mecanismo de defesa, né, uma negação da própria realidade, uma tentativa simbólica de reestruturar a própria realidade, que é o exemplo desse personagem da garota ideal. Então, ele realmente acredita que aquela boneca é uma pessoa real e é a namorada dele. Então, é uma tentativa de cura, de estabilização, né, psíquica, é uma reorganização simbólica após uma ruptura psíquica. Então, um delírio persecutório pode ser uma projeção de uma culpa, por exemplo. O que é o delírio persecutório? Não, tem gente me perseguindo, ó. Tem alguém aqui, ó. Tem alguém. A pessoa começa a entrar nesse delírio persecutório, né? Então tem que entender a origem do delírio. Não é só medicar o caso, mas é entender. Isso é o papel da psicologia, né? De entender a origem, né, o que está por trás do delírio, né? Então, um paciente acredita firmemente que está sendo observado por câmeras, esse é o delírio persecutório. Então, é um delírio paranoide, né? Muitas vezes tem pessoas que eu atendo que falam, não, porque o meu trabalho está me monitorando, eles sabem tudo que eu estou falando, que eu tô. Então, tem sido mais comum, né, gente, esses delírios paranoides, assim, até pela questão da própria tecnologia, né, do monitoramento contínuo. Agora o delirium, né, de acordo com a neuropsicologia, o delirium, com o M no final, é um estado agudo de confusão mental. Então vem um déficit de atenção, de consciência, uma desorganização da linguagem, dos pensamentos, alucinações visuais, que são táteis, né? Que alucina, é diferente, né? É diferente da criação de uma realidade, né? A pessoa realmente está alucinando. Então pode ter causa orgânica ou também uma causa tóxica aí, né? E aí o delírio é uma síndrome geralmente neurocognitiva, muitas vezes reversível, relacionada a uma disfunção cerebral transitória. Envolve alterações difusas no funcionamento cognitivo e não apenas distorções de pensamentos como no delírio, né? Então, um exemplo, um idoso que está internado com infecção urinária começa a se agitar, falar coisas desconexas, né? Não reconhece a família, é um momentâneo, é um delírio, um estado de confusão mental aguda, mas é momentâneo, né? Já a alucinação, né, gente, é a percepção sensorial vívida e clara de um objeto ou um evento que não existe, não está presente externamente. É uma alucinação, mas para a pessoa é real, tá? E pode ocorrer em qualquer modalidade, auditiva, visual, olfativa, gustativa, também a pessoa sente, não estou sentindo que colocaram alguma coisa na minha boca. Não tem um estímulo externo, né, necessariamente, a pessoa acredita que é real, né, e não tem nenhuma base na realidade. Então é uma alucinação, é uma materialização de algo que não existe, mas a pessoa está vendo. Então, por exemplo, ouvir vozes, ver coisas, aí já entra em quadros mais da esquizofrenia, por exemplo. E a delusão, que é um dos diagnósticos que traz no filme, né, delusion, a delusão, é uma crença falsa, fixa e irredutível, né, que é realmente, não é compartilhada pela cultura, ele realmente acredita naquilo, a pessoa não consegue ser convencida de que ela está errada, que é bem o caso do personagem, né? O irmão tenta mostrar para ele, isso aqui é uma boneca, não é uma pessoa real, e a pessoa não acredita. Então pode ter também ligação com pensamentos persecutórios, mania de grandeza, grandiosidade, né? Eu tenho poderes especiais, uma questão mais somática, olha, meus órgãos foram mexidos, eu percebi que mexeram no meu rim à noite. É bem comum também essa coisa heteromaníaca. O que é? Não, porque eu sei que o fulano famoso está apaixonado por mim. Ou fulano, no meu trabalho, eu vi que ele passou na minha mesa e eu sei que ele está apaixonado por mim, mas a pessoa não, realmente, de fato, não tem nenhuma evidência real de que aquela pessoa, outra pessoa, está apaixonada. É uma heteromania. E muitas vezes não tem quem
né, convence isso só num trabalho psicológico, de acompanhamento muito profundo para o profissional ir trabalhando junto com o paciente, né, desconstruindo e tentando aprofundar essas questões na análise, né. Então, ao contrário da alucinação, a delusão é uma ideia cognitiva e não uma experiência sensorial, né. A delusão é uma ideia, e a alucinação realmente aparece para a pessoa. Então, um pouco isso, né, gente, trazendo essas reflexões. E aí, pensando numa análise mais profunda, assim, do personagem da garota ideal que tem essa relação com essa boneca, realmente ele tá ali buscando, né, laços afetivos, sem ter o risco de julgamento, né, que acontece num relacionamento. Ele reprime muito os seus desejos, reprime os afetos, o medo de abandono, né? Então, a boneca seria a formação substitutiva, pensando assim, que é uma maneira simbólica de manter o objeto de amor idealizado materializado ali, evitando um sofrimento de um relacionamento real. Então, a boneca representa esse objeto, aquilo que falta nele, né? A boneca muitas vezes representa o que falta pra gente internamente. Então, é completamente revestido dessa significação imaginária. E projetando um ideal sobre um objeto inanimado. Gente, isso acontece com todos esses exemplos que eu trouxe aqui. Seja um bebê reborn, seja uma boneca inflável, seja um bonequinho, bonequinhos de colecionadores. Então, eu projeto um ideal sobre esse objeto para não confrontar o real, ou para elaborar o real, para elaborar o trauma, a frustração sexual, seja lá qual for, a perda, o luto, a ausência. E aí no final, dando spoiler aqui do filme, né, no final acontece a morte da boneca lá no filme Garota Ideal, e quando ele passa pelo processo de luto, de fato, real da boneca, né, ele faz o funeral da boneca, e toda a comunidade, que é essencial esse apoio da comunidade, ele consegue realmente reintegrar o laço, se reintegrar no laço social. Então essa boneca realmente funcionou aí para ele, né, como objeto transicional. É muito importante que a família e a comunidade aceitou a boneca, né, socialmente. Ele leva na igreja, ele leva na festinha do trabalho. E isso é super importante para que ele crie esse amadurecimento emocional e consiga se libertar, consiga elaborar e integrar esse luto. E aí, pegando um pouco mais, ampliando mais para análise mais junguiana, a gente vê que realmente esse personagem da garota ideal, ele acabou vivendo, né, uma jornada do herói, né, ele acabou vivendo ali dentro, né, da subjetividade dele, ele viveu todas essas fases aí no processo de individuação, e o processo de individuação para o Jung, né, a gente refere-se ao desenvolvimento de tornar a si mesmo, por meio da integração dos aspectos inconscientes. Então, o personagem integrou aspectos de traumas, de ausências, de falta, e ele conseguiu ir para a vida real. Então, ele percorre esse caminho simbólico de integração psíquica. O filme mostra isso. Principalmente na cena final, que ele coloca, né, a boneca na água quando ela morre. Então, todo o símbolo da água, do renascimento, do reborn, né, renascer, emoções reprimidas, o fluir da vida, né? Ele integra ali através da simbologia alquímica da água. E aí, pensando em persona e sombra, então o personagem ele tem essa persona que ele se mostra para o mundo extremamente frágil, antissocial, inábil socialmente, né? Uma ansiedade social profunda, uma fobia social. Ele se recusa a entrar em contato com o mundo, uma pessoa extremamente retraída, defensiva, aversão ao toque, ao convívio, e aí indica um ego que se esconde da coletividade. A sombra se manifesta pode ser representado também pela própria boneca. Ele briga com a boneca em alguns momentos, coisa que ele nunca brigou com ninguém. Ele começa a brigar, ter brigas com a boneca, desejos reprimidos. Aí ele projeta a necessidade de amar e ser amado, uma sexualidade negada. Então tudo aquilo ele vai projetando ali naquela boneca. E aí o convívio com essa boneca vai trazendo
aspectos sombrios dele, né? Que é essencial no processo de individuação, né? E também a boneca representa essa figura da ânima, né? Ele projeta tudo ali. Qual que é a minha garota ideal? Por isso que o nome do filme é A Garota Ideal. Então é o arquétipo feminino da ânima presente, que estava presente na psique dele, e ele manifesta ali, ele projeta através dessa boneca, né? Então, a boneca é a manifestação da ânima, surge como uma figura idealizada, que não tem falhas, que não tem defeitos, só que mesmo assim ele acaba brigando, né? Ele acaba rompendo, ficando bravo, ele vai vivendo todas as emoções de um relacionamento através desse reflexo idealizado do feminino. E aí eu trouxe aqui alguns arquétipos, né, que a gente pode ver, ou imagens arquetípicas, que vão se manifestando aí no filme. Então, o próprio herói, né, complexo do herói, a jornada do herói, né, que ele vai elaborando as suas dores interiores, que é o próprio Lars, né, que é o personagem principal. A Bianca seria, né, a figura da ânima, o feminino interno do personagem. A sombra, né, se manifesta aí, como a gente viu, através dessas relações, amores e sexualidade reprimida. O velho sábio se manifesta ali pela psicóloga, a médica, a psicóloga, que vai confrontando com ele, né? Ela vai tentando fazer essa aproximação, ela vai tentando estimular o toque, né? Uma abordagem de dessensibilização, enfim. E oferece uma escuta empática, né, uma escuta terapêutica para ele. Também manifesta ali a grande mãe, né, quando a grande mãe ali é como se fosse a comunidade é o próprio útero, né, um espaço que ele se sente acolhido, quando ele tem aquele momento que ele se reúne com as mães, várias mães da comunidade que vão cuidar dele, fazer sopinha para ele e tudo mais, quando ele está de luto, né, passando pelo luto, e a morte, né, o símbolo da morte, do renascimento, através da morte da própria boneca. E aí, concluindo então, né, a gente já estamos aqui, essa função transcendente que acontece ali no processo do personagem, o Jung descreve a função transcendente como um processo pelo qual opostos psíquicos, ou seja, consciente e inconsciente, razão e emoção, masculino e feminino, se confrontam e se integram, gerando uma nova atitude. Então, realmente, ele conseguiu realizar essa função transcendente, né? E ir para um novo relacionamento depois da morte simbólica da boneca. Então, é isso, né, gente? Todos esses filmes, séries que eu citei aqui, eu peguei exemplo de um filme, é uma metáfora profunda para o processo de individuação de cada um. Então, a gente tem que entender de forma mais profunda qual é a relação de cada pessoa com o seu objeto, seja ele qual for, se é um bebê reborn, se é uma boneca, quais são os traumas psicológicos que se fundamentam através daquela relação. Qual é o rito de passagem que precisa ser feito, quais são as sombras que precisam ser confrontadas, né? Então, é uma experiência profunda de realmente analisar psicologicamente cada caso, entender os aspectos que estão por trás, não é só julgar, né? Então, só julgar e falar, nossa, essa pessoa tá louca, essa pessoa não é isso, né, gente? Não é atacar, não é criar uma nova inquisição demonizando esse comportamento, né? Senão a gente volta de novo, né? Vai repetindo padrões sociais de não compreensão, mas de exclusão e preconceito. Então, toda essa reflexão, né, sobre os bonecos e avatares e personagens virtuais, digitais, enfim, inteligência artificial, precisa de muito estudo ainda, estudo profundo sobre o sofrimento psíquico que estamos passando como sociedade, o nosso complexo social, o que a sociedade está querendo, né, como processo de cura, de aceitação. É muito importante essa empatia coletiva, né, de entender e acolher esses processos, como o próprio filme mostra, né, entender as dores emocionais do outro. Então, gente, é cada caso individualmente para ser analisado. Mais importante é que cada um realmente procure um ambiente seguro, um profissional qualificado para você trabalhar suas questões
psíquicas, né? Trabalhar suas questões emocionais de forma profunda, acolhedora, buscando esse caminho de crescimento, esse caminho de fortalecimento, né, do seu psicológico, entendimento das suas questões psicológicas, e assim realmente a gente caminha no nosso processo de individuação, no nosso crescimento pessoal e desenvolvimento. Tá bom? Então, obrigada para quem gostou. Até um próximo vídeo. Você pode deixar aqui seus comentários. Se não concorda, se concorda, se, né, fique à vontade. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.